Hector Chamberlain, né? Perguntei aqui nos bastidores como é que era a pronúncia para não falar errado aqui na Isso. gravação. Galera, o Hector é procurador do estado de Alagoas, né? Aprovado nesse último concurso, passou também na PGE Goiás, foi nomeado, mas não assumiu, passou na PGE Paraíba e em duas PGMs, Jundiaí e Barra Mansa. Então é alguém com boas aprovações aí na sua carreira de concurseiro. Tá aposentado, Hector? Tô aposentado. Não vai fazer nem Espírito Santo? Não, nem Espírito Santo. Nada. Agora chega. Fim de vida solteira já. É. Eu tô feliz aqui. Aqui é muito boa a carreira. Tô bem feliz aqui. Show de bola. Já que eu te perguntei aí da tua possibilidade de aposento, me conta quanto tempo que você passou aí nessa jornada pouco grata, eu diria assim, de concurseiro. Entre começar a estudar e tomar posse foram 4 anos. Contados, assim. Eu parei para estudar em abril. Foi quando eu saí do escritório e entrei no mestrado. Abril de 2018. E tomei posse 19 de abril de 2022. Não vou lembrar o dia exato que eu comecei, mas eu Uhum. lembro bem que foi abril. Certo. E Então, depois de formado, você foi advogar e foi fazer mestrado. não, isso. Depois que eu formei em 2016, fiquei 2 anos advogando. E aí eu larguei o escritório que eu trabalhava, que hoje eu sou sócio, mas naquela época eu larguei, e fui fazer um mestrado. E aí ficava conjugando o mestrado com o estudo para concurso. Aí em 2018 entrei no mestrado, fiquei 2 anos, acabei o mestrado em 2020, né, quando eu defendi a dissertação. E depois fiquei mais 2 anos, aí eu voltei para o escritório e fiquei os últimos 2 anos no escritório e estudando para concurso. Aí foi quando eu passei. Foram 4 anos aí, mas sempre intermediando com alguma coisa, né? Uhum, interessante isso. E é um relato, inclusive, peculiar. Queria até te ouvir sobre isso. Como é que foi essa experiência de estudar para o mestrado? Na verdade, assim, vamos lá. Você estudava para o mestrado ou no mestrado durante a tua preparação para concurso? Ou os dois? Você estudou para passar no mestrado e depois durante o mestrado, não é isso? Isso, quando eu estudei para passar no mestrado, isso era 2017, né? Então eu ainda não estudava para concurso. Aí estudei para passar no mestrado. Quando eu passei no mestrado, eu passei bem colocado, passei em terceiro, eu acho. E aí eu recebi bolsa. E aí com a bolsa eu não poderia continuar advogando. Então eu tive que fazer uma escolha. Ou eu abandonava a bolsa, e aí conjugava escritório, né, advogar com o mestrado. Só que a gente é muito mal remunerado, né, na advocacia quando a gente começa. Então, o que eu fiz foi, eu optei pela bolsa, e eu falei, não vou ficar só no mestrado e só recebendo a bolsa. Aí eu fui estudar para concurso. Foi isso. Mas, Mas assim, como era que era a tua rotina, assim, de estudos? Eu tô curioso porque, na verdade, é a primeira vez que eu ouço alguém de sucesso que fez o mestrado paralelo ao estudo para concurso. Como era que era sim. teu dia? Me conta aí. Tanto que eu não recomendo, né? Não recomendo, não. Durante algum tempo aí, eu dei mentoria e eu nunca recomendava que a pessoa fizesse. É porque, no meu caso em particular, tinha algumas especificidades, né? O que aconteceu? No primeiro ano que eu estudei para passar no mestrado, eu já tinha tentado um ano atrás. E tinha passado na prova, mas não passei naquela fase de apresentação de projetos, em que normalmente você, né, o professor normalmente tem que te conhecer e tal. Aí eu fiquei um ano fazendo Aluno especial. aula especial, exatamente. E aí nesse ano eu conheci os professores e eu já comecei a estudar o meu tema, que era desconsideração, né, o incidente de desconsideração. Então, quando eu de fato entrei, eu já tinha estudado, já tinha até escrito artigos sobre o meu tema. Então, eu já tinha uma base muito boa sobre o meu tema. Né? Muita gente deixa para escolher o tema e começar a escrever sobre ele durante o mestrado, né? Faltando às vezes 6 meses, um ano para acabar. Eu não, orientador. Além disso, eu peguei um orientador, que é o Marcelo Abelha, que ele era um orientador que ele me deixava muito, muito livre. Né? Eu era muito independente na forma como eu ia conduzir Foi na o meu UNB, foi? mestrado. Não. Oi? Teu mestrado foi onde? Foi na UFES, do Espírito Santo. Então ele me deixava muito livre, né? Então não me cobrava muita coisa. Então muita gente vai fazer mestrado e vai ficar vinculada a muitos projetos, normalmente do professor, do orientador. Tem que desenvolver congresso, tem que fazer um monte de coisas. E eu não. Então eu ficava muito livre.
Aí, em relação à rotina, né, que você perguntou que você estava curioso. A minha rotina, ela era assim, na verdade. Normalmente, eu podia meio que abdicar totalmente do mestrado e ficar só por conta de concurso. E aí, algumas janelas eu tirava, que aí eu tentava conciliar e chegava a alguns pontos, teve alguns momentos que aí não dá para conciliar, era só mestrado e eu largava o estudo de lado. Então, por exemplo, abriu o edital para uma prova municipal perto lá de Vitória. Quero fazer. Eu não precisava ficar dedicando ao mestrado, podia só estudar. Né? Não estava numa época pesada. A UFES deu um prazo para apresentar o primeiro capítulo. E está chegando esse prazo. Aí eu estava muito em cima. Se eu sentisse que não ia dar, largava totalmente o estudo para focar naquele primeiro capítulo. Entendi. Tanto que, Então foi na base de janelas aí, né? Claro que tinha uns momentos de conciliar, então, normalmente de manhã eu estudava e à tarde escrevia, às vezes eu alternava, né? Às vezes eu conciliava, acho que a maior parte do tempo eu diria que eu conciliei, mas existiam janelas grandes, assim, de às vezes 1 mês, 2 meses, que eu já fiquei tanto sem estudar para um quanto para o outro. Uhum. E nesse período que você mencionou, possivelmente as aulas eram online também, né? Ou não? Ah, não, acho Não, que a pandemia foi não, depois, né? só peguei presencial. A única coisa que foi online era a defesa, mas as aulas, tudo eram presenciais. Mas Entendi. eu lembro de ir para aula, por exemplo, do Tarek e ficar com o meu laptop lá e ficar estudando. Então, Entendi. né, tinha essas coisas assim também. Entendi. Entendi. Show de bola. Então você começou a estudar para concurso em 2018, você falou. E você tinha um plano de aprovação, que eu chamo, assim, de imaginar-se concursado em, sei lá, 2 anos. Pô, eu quero ser procurador daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos, 4 anos. Tu vislumbrava esse futuro assim? E quanto tempo era esse sonho? Eu acho que assim, é difícil porque a gente vai mudando muito, né? Sempre que a gente tenta recordar das coisas, a nossa memória ela vive traindo a gente. Mas assim, eu acredito que eram 4 anos mesmo, que eu tinha definido para mim. Mas eu tinha definido que, por exemplo, em 2 anos eu já queria estar passando em primeiras fases, em 3 anos eu já queria estar. Então, assim, eu tinha uma coisa assim de que, 3 anos, por exemplo, já quero ver alguns resultados. Mas não era uma coisa assim, tem que passar. E também não tinha uma coisa, acho que até se não tivesse 4 anos, também não tinha, não. Essa comigo. Eu tinha que passar, entendeu? Depois que eu já tinha, eu tinha que passar. Mas eu acho que quando eu comecei, a minha ideia era que eram 4 anos mesmo o tempo. Acho que eram 4 anos. Foi o que aconteceu. Tu demorou quanto tempo para passar na primeira prova? A de Barra Mansa, que foi a primeira que eu passei, eu fiz em novembro de 2020. Então eu tinha aí 2 2 anos e anos. 2 anos e 6 meses. Né? Foi isso. Que daí já passou na primeira fase, na segunda. Eu já tinha passado em primeira fase antes, eu tinha feito, porque aquele foi o ano de 2020, né? Então teve poucas provas. Teve. Mas eu lembro que no começo do ano teve Câmara de Curitiba. Sim. Aí na objetiva eu fiquei em 16º, mas aí na discursiva eu caí, porque a discursiva se mostrou um fraco meu, eu sempre fui muito bom no objetivo. Aí eu caí para 40, não lembro, 50 ou mais, não lembro. Mas já passei na primeira fase. Né? Com 2 anos eu passei na primeira fase. Entendi. Beleza, falamos já das tuas aprovações. Nesse período de 4 anos, você teve algumas reprovações? Opa, várias, né? Muitas aprovações, pô. Com certeza mais do que aprovações eu tive. Eu nunca fui de ficar atirando para todos os lados, ficar fazendo muita prova, não. Eu fazia as que estavam mais próximas ali, então eu lembro que eu fiz uma prova no município de Viana, que devia ter 150 pessoas tentando, 200, e eu não fiquei nem entre as 120. E eu tinha 1 ano e meio, eu acho, de estudo. Eu lembro de uma prova, assim, e nesse começo ele é muito variável, assim, você não tem muito controle sobre como você tá. Então eu lembro que essa de Viana eu fiquei mal, mas antes eu tinha feito uma da Câmara de Castelo, que tinha o mesmo número de candidatos, eu fiquei em quarto, e eu fiquei, meu Deus, eu vou passar rápido. Então, aí eu fui reprovado de João Pessoa também. Foi a primeira prova que eu fiz, foi João Pessoa, que eu acho que foi 2018, final do ano. E aí eu lembro que eu fiz mais de 70, mas não fiz o ponto de corte. Eu lembro que eu fiquei, caraca, eu não tenho nem 1 ano de estudo, já fiz mais de 70% da primeira fase. Então, aí eu achava que eu ia ser aprovado muito rápido. Mas eu fui aprovado bastante vezes. Assim, não fiquei dentro das vagas, né, em muitas provas. Não vou lembrar todas agora, não, mas várias. Mas foi o quê? Foi, assim, estimando umas 10 provas até a tua primeira aprovação? Não deu isso não. Mas eu estaria aí umas 5, sim.
Posso estar enganado, mas acho que umas 5 provas. Eu não fiz muitas, não era de fazer muitas, não. E depois da primeira aprovação, destravou tudo, assim? Você foi aprovado em tudo ou você voltou a ser reprovado? Depois que eu passei na primeira, nessa de Barra Mansa, eu nunca mais fiquei na primeira fase, né? É, eu lembro de uma que foi muito dolorida, foi Campo Grande, foi antes de Barra Mansa ainda. Foi 2019, eu acho, Campo Grande. Uhum. Mas depois de Barra Mansa, eu sempre ficava bem colocado na primeira fase. Aí teve Jundiaí, que eu já fiquei em quarto, né? Aí teve. Foi assim, sucessivo. Foi o Jundiaí, aí veio o Paraíba, aí veio. Teve a PGE do Rio de Janeiro, que eu passei na primeira fase possível, mas não passei na segunda. Uhum. Aí veio Paraíba, Alagoas, Goiás, foi tudo muito próximo ali, né? Não fiz Rio Grande do Sul, né? Uhum. Não fiz outros. Me conta dessa reprovação do IDA aí que você mencionou de passagem. Campo Grande. Por que foi do IDA? Cara, foi doído porque eu já estava em 2019, e foi um momento antes dessa prova que minha irmã também estudava para concurso, mas não era para procuradoria. E minha irmã tinha acabado de ser aprovada para oficial, que é o cargo que ela ocupa hoje, inclusive, oficial de Justiça do Trabalho. E ela falou para mim, que você tem que ler lei, você tem que ler lei, né? Ler é o macete. E eu vinha só estudando por material e tal. Então eu comecei a ler muita lei, fazer muita questão. Comecei a ter um cronograma mais organizado, digamos assim. E aí eu fiquei 2 meses nisso. E aí eu me dediquei muito, eu sentia que eu tinha avançado muito nesses 2 meses, sabe? Pareceu que eu nem estava estudando antes, pareceu que eu só estava estudando há 2 meses. E quando chegou na prova, eu fui muito mal, muito mal. Eu lembro que eram 200 questões, era certo e errado, e uma errada não havia uma certa. E eu acho que eu fiz 89, e a ponto de corte era 104, não sei. E aí tinha gente que tinha vindo do trabalho, porque estavam acabando, né, os concursos na área trabalhista, e aí vários colegas meus que vinham migrando da área trabalhista foram melhores que eu, assim, nessa prova, sendo que eu estudava para a procuradoria. Mas essa prova foi muito peculiar, cobrou OAB, previdenciário e trabalhista caiu mais do que tributário, então... Civil aí, caiu só as leis esparsas, né? Exato, exatamente. Então, assim, foi um choque de realidade, eu acho, sabe? Primeiro, depois, analisando, eu vi muita coisa que eu estava fazendo errado, né? Depois de um ano daquela derrota ali, eu absorveria muita coisa, aprendi muita coisa por conta daquilo. Conta aí pra gente o que você aprendeu dessa... Cara, eu vi que primeiro dá para chegar um edital e pelo menos 80% dele já não está coberto por você. E coberto não é ter visto uma vez, nem 2, nem 3, é ter visto umas 7 vezes aquilo ali. 80% dele tem que estar assim. Então não adianta achar que em 2 meses você vai aprender direito civil. Na hora que eu fui estudar para Campo Grande, faltando 2 meses, eu fui tentar, aí sim, a ler muito Código Civil, a fazer muita questão, e você não vai resolver uma lacuna gigante como direito civil. Você precisa de um ano, às vezes, para ficar bom em direito civil como um todo, né? Considerando o tanto de matéria que tem. Então, aquilo abriu minha cabeça para, primeiro, já montar um edital. Então, eu peguei várias provas da VUNESP, CESP e FCC e montei meu edital padrão. E eu estudava com base naquele edital. Então, aquele edital tinha que estar coberto. Então, todas as provas que saíam, quando eu já estava preparado, quando eu vi o edital, eu falava, nossa, eu só preciso revisar, porque eu já estudei isso aqui tudo várias vezes. Então, abre minha mente, assim, para eu ver que as coisas você não consegue resolver em cima. Em cima é só lei local, e uma lei que eles inventaram de colocar ali, uma coisa ou outra, mas não pode ser muito. A importância do pré-edital, né? Que a gente sempre fala. Exato. E Hector, você falou aí no início do teu relato que sempre conciliou os estudos para concurso com alguma coisa, seja com mestrado e depois com advocacia, né? Se eu não estiver enganado. Você sabe quantas horas dedicava, em média, para o concurso público por dia? Isso variou muito, mas no final, ali nos últimos 2 anos, quando eu estava conciliando com a advocacia, eu dava em média ali 4, 5, 6 horas. Assim, eu boto como média 5 horas, porque eu ficava muito de 4, 6, então eu boto como média 5 horas. Que era de manhã, eu acordava e ficava até meio-dia, 1 hora no máximo, e depois ia para o trabalho. Entendi. Então é mais ou menos isso aí. Porque eu fiquei muito eficiente, sabe? Muito eficiente. Então eu realmente sabia o que tinha que fazer. Então eu não precisava de muito tempo e para mim não nem fazia muito sentido ficar 8, 9 horas lá estudando. Entendi. Tu cronometrava? Tinha esse hábito de cronometrar? Não, nunca tive. O que eu fazia era o seguinte, eu descobri o equivalente a 1 hora. Então, por exemplo,
Eu fiquei um dia, 2 dias, uma semana, não sei, fazendo questão durante 1 hora. E eu vi que minha média era 80 questões em 1 hora. Então aquilo passou a ser minha meta. Porque o que acontecia? Tem épocas que eu estava muito distraído. Então, às vezes, em 1 hora eu tinha feito só 40 questões, porque na verdade eu tinha enrolado, tinha levantado, tinha feito. Aí o que acontecia? Não importava, eu tinha que fazer 80 questões. Se eu fazia aquilo em 3 horas, não importava. A meta era 80 questões. Então eu comecei a substituir. Né? Então a meta era ler 50 artigos do Código Civil. A meta é essa. Se você fizer em 20 minutos, você está liberado daquela meta. Então ficou muito assim, nunca cronometrei, não. Entendi. Em termos, você falou aí de questões, né? E falou de artigos do código. Você tinha esse parâmetro para página de PDF ou de doutrina? Não, não. O que acontece? Eu deixei a doutrina muito de lado, mais no final, porque no começo eu dediquei muito a isso. Então eu fiz o meu material, né, fiz resumo dos livros, e a partir do momento eu simplesmente só recorri a eles. Então, e eu ia muito pontualmente neles. Então, assim, nossa, tem um tempo que eu não vejo atos administrativos, mas eu não ia ler todo o meu material de atos administrativos. Eu ia, vamos ver aqui os elementos, quais são que eu não estou lembrando direito, vamos ver quais são os requisitos, as espécies, naquilo. Lançamento tributário, tem tempo que eu não leio o caderno de lançamento tributário. Beleza, mas eu vou naquilo que eu não estou lembrando direito, e não leio o caderno todo de novo, porque eu não vou ler, por exemplo, qual é o conceito de lançamento mais, que isso não sai mais da cabeça. Aquelas coisas que a gente estudou lá no começo meio que não saem mais, né? Mas... Então, assim, tu utilizava as questões para revisar, era isso? Deu uma travada, né? Deu uma travada. Vamos lá. Eu te questionei assim, tu utilizava essas questões para revisão? Usava. Questão era minha revisão. Ler lei também era uma forma de revisão, ou seja, eu tinha lido, vou estudar tal assunto, eu lia a lei. E caderno de erros. Eu fazia um caderno de erros, isso ajudava muito também na revisão. Mas PDF, praticamente não. PDF eu usava, que seria, na verdade, o meu resumo, né? Que era em Word, né? Era em PDF. Mas eu usava na discursiva, para oral eu usei, mas nunca ficava relendo tudo, não. Entendi. Eu só ia naquelas partes que eu sentia que eu estava precisando mesmo. Entendi. Então, só para ficar sistematizada aqui a informação, você me corrige se minha percepção estiver errada. Mas, pelo que eu estou entendendo, você gastou aí a primeira etapa da tua preparação basicamente formando base com doutrina, né, que a gente chama de doutrina, sei lá, um PDF ou um livro mais concurseiro. E aí, depois que virou lá a chave, você passou basicamente a utilizar a lei seca e questões. Isso. Exatamente isso. E jurisprudência, como é que você fazia? Jurisprudência é o clássico de zero direito, né? Que acho que é todo mundo. E mais pro final também, último 1 ano, eu acho. Talvez uns 2 anos eu tenha feito isso. Eu gostava muito, eu montei a minha pasta de informativos, né? Então, todo domingo eu li informativo. Então, antes de sair no zero direito, eu já tinha lido. Aí, quando saiu no zero direito, na verdade, eu estava revisando, eu não estava nem lendo pela primeira vez. Então, eu fazia essas duas fontes aí. Entendi. O de zero direito você usava, era o livro ou era o buscador? Não, eu usava uma função que tem lá, que chama marcador, que aí você coloca a carreira. E aí você já vai direto nos principais julgados da carreira, e para ter uma visão mais geral, os informativos mesmo. Mas era isso. Eu não ia em todos os julgados, não. Tá, entendi. Você falou aí, Hector, na tua resposta anterior, que fazia espécie de cadernos, né? E fez lá o teu resumo, enfim. Me conta mais sobre isso. Era resumo mesmo? Você pegava o PDF e resumia? Você fazia anotações? O que era esse teu texto? Era um caderno mesmo, assim, igual o caderno que a gente faz na faculdade. Assim. Eu pegava, por exemplo, eu pegava um livro de base, então, o Ricardo Alexandre, por exemplo. E aí, cada capítulo dele eu ia resumindo. Normalmente eu diminuía, deixava ele um terço do original. Então, se tinha 100 páginas de PDF, viraram 30 páginas. E aí, o que eu fazia, né? Algumas partes que eu não tinha achado confuso, aí eu consultava outra coisa. O próprio Google mesmo, nossa, o quanto o Google me ajudou em coisas assim, absurdo. Ao invés de ficar consultando outros livros, eu ia direto no Google, se eu achasse uma explicação que servisse, eu já colocava no meu caderno. Durante algum tempo eu fiquei com meio toque de ficar atualizando eles, mas
chegou um momento que eu vi que aquilo era mais um toque, que na verdade Não importava tanto, né? aquela base era a mesma, ela não se alterava tanto. E aí eu parei de ter esse toque e o que viesse de novo que eu falasse, não tava, eu não tinha o toque de vou lá mexer no meu caderno. Não, eu colocava no meu caderno de erros, que eu falei, né? Que era, se eu tivesse errado por conta de não saber uma informação nova, ia para o caderno de erros e eu ficava relendo aquilo toda semana. Então era mais ou Cara, menos isso é muito louco. Na minha época, né? Eu estudei em 2013. O que a galera falava, né? Pessoal de concurso, blog e tal, falava assim: você pode usar livro que esteja pelo menos há 3 anos publicado. Então, assim, livro de 2010 você pode usar, tranquilo. Então, a recomendação era assim: 3 anos desatualizado você podia usar, 3, 5 anos você podia usar. Hoje, a galera, moço, assim, o material desatualizou um mês, está todo mundo noiado. Não, tem que atualizar, tem que atualizar, tem que atualizar. Então muda muito exato. isso aqui, é interessante, assim, a geração vai passando, né? E aí você percebeu bem, você percebeu algo que às vezes eu acho que é muito fruto do amadurecimento, viu, Hector? Essa necessidade de focar no que realmente importa para fim de acertar a questão. Deixar um pouco preciosismos de lado e no que importa, né? Isso é bem Exato. interessante. Eu lembro que eu tinha um caderno de mandado de segurança, e aí ele era totalmente ineficiente, mas assim, ele atendia um fetiche, né? Porque ele era todo completo, ele tinha, sei lá, 30 páginas, e aí ele tinha tudo, doutrina, tinha jurisprudência, tinha tudo, assim, aquela coisa linda, completa. E eu vi que eu continuava errando mandado de segurança. E aí eu percebi que aquilo não era o que ia resolver, não era ter um caderno perfeito. E aí, quando eu estudava mandado de segurança, eu estudava, hoje vou estudar mandado de segurança, beleza, vou só ler a lei. 5 minutos você lê a lei mandado de segurança, para ela estar grifada, né? Nem 5 minutos você demora, na verdade. Aí passava uma semana, não, agora vou fazer questão. Passava uma semana, não, agora vou ler a jurisprudência sobre mandado de segurança, que é gigantesco. E aquele estudo fragmentado, na verdade, se mostrou muito mais eficiente do que eu ter um caderno perfeito que eu lesse uma vez e que eu achasse porque eu li ele uma vez, eu podia ficar um mês sem estudar mandado de segurança que ia ficar tudo decorado, né? Então, essa fragmentação me ajudou muito a perceber que não era ter um caderno perfeito que ia resolver meu problema, não. Isso, exatamente. Eu tive uma percepção um pouco parecida com a tua quando eu estudei direito administrativo, né? Eu estudei direito administrativo por um livro, que eu não vou citar o nome porque eu vou dizer que não gostei, né? E complementei com outros livros. E o interessante é que eu tinha o sentimento de que aquele livro que eu li capa a capa, eu não me satisfez. Eu ficava, pô, que livro, perdi aqui, sei lá, perdi um mês lendo o livro e não gostei. Mas, a bem da verdade, eu estava acertando as questões. Então, assim, serviu para o propósito. Embora algumas coisas eu complementei com outros livros, mas aquele livro serviu de base. Então, assim, às vezes a galera precisa deixar também de preciosismo e entender que o primeiro grande passo é você estudar. Se você estudar uma disciplina por um livro, sei lá, da Juspod ou da GEM, independente do autor, do quilate do autor, ou sei lá, do material tal, aquilo ali pode se mostrar muito eficiente a despeito de não ser perfeito, né? Dificilmente a gente vai encontrar um livro ou um material 100% perfeito. Então esse relato é bem interessante. E Hector, me conta aqui o seguinte: esses cadernos que tu fazias era de todas as disciplinas? Tu fez isso de todas as disciplinas? Não. Quando eu comecei, essa era a pretensão. Mas eu comecei a adotar um critério que era o seguinte: eu fiz muito caderno que depois se mostrou inútil. Então, por exemplo, caderno de licitações, né? Eu lembro que logo quando eu comecei a estudar, eu contratei uma mentoria individualizada, né? E eu lembro da pessoa falando, não, você tem que ter um caderno completo de tudo. Depois que eu fui abandonar essa crença. Mas até isso, na verdade, me deu essa direção errada, que não é errado, na verdade, porque talvez funcione para muitas pessoas. E ela falou, você tem que ter um caderno de licitações. E aí eu fiz o caderno de licitações, só que eu reparei que existem matéria, dentro da matéria existe assunto. E alguns assuntos, eles já pela lei ou pela jurisprudência, você já resolve o seu problema. Você já vai acertar o objetivo, já vai acertar discursivo, vai acertar oral. Então, por exemplo, doutrina de mandado de segurança, pelo menos para a procuradoria, não é muito útil. Doutrina de licitação não é muito útil. Para que você vai ler 100 páginas de uma doutrina de um capítulo de licitação no livro? É melhor você ir direto na lei
e você lê jurisprudência de licitação. Pronto, você vai acertar 99% das questões. Tanto objetivo quanto discursivo. Então, quando eu percebi isso, aí eu comecei a concentrar em fazer cadernos só sobre aquilo que não tinha uma lei que regulasse inteiramente, ou que não fosse focado em jurisprudência, né? Não tivesse... Então, por exemplo, eu quero dar alguns exemplos aqui, né? Vou fazer caderno de atos administrativos? Sim, porque não tem uma lei, a lei de ação popular não vale, porque ela tem um artigo lá só, e não tem jurisprudência, não tem nada. Atos administrativos é teoria. Hermenêutica constitucional, não tem lei sobre hermenêutica constitucional. Você tem que ir na teoria, não tem como. Aí eu fazia caderno. Agora, eu não fazia caderno de vários outros temas. Então, remédios constitucionais. Comecei a principiar a fazer um caderno, abandonei, vi que não precisava. O negócio era ler as leis dos remédios constitucionais e ler jurisprudência, que é gigante. Você já tem que se preocupar com isso, na verdade, porque é isso que vão cobrar. Então, eu não fazia de tudo, não. Aí, por exemplo, eu não fiz sobre algumas disciplinas também. Então, direito civil, não fiz caderno. Só fiz sobre a base, fazenda pública, processo civil nunca fiz. Fazenda pública, tributário, administrativo, constitucional, e só também nesses pontos específicos. Constitucional era só os primeiros capítulos, por exemplo. Para te falar a verdade, constitucional, eu só estudei 6 capítulos. Eu não estudei mais do que 6 capítulos. Eu não só não fiz caderno ou anotação ou nada disso, como eu não li livro. Eu só estudei lá aquele Constituição e Constitucionalismo, eficácia das normas constitucionais, hermenêutica, controle de constitucionalidade. Pronto. Exato. Depois só jurisprudência e Constituição. Então, essa percepção é bem interessante. E, inclusive, Hector, aqui só um parêntese, a nossa metodologia aqui no Temas se baseia exatamente nisso. Por isso que o nome é Temas. Por quê? O que a gente faz? A gente pega alguns níveis, né? A gente pega aqui uma carreira. Pegou a carreira, vamos lá, procuradorias. Dentro da carreira, o que eu tenho? Eu tenho disciplinas. Dentro das disciplinas, eu tenho os temas. Cada tema, eu tenho uma inteligência diferente. Então, dentro do tema A, eu tenho uma orientação, no tema B, outra orientação. E aí, quando eu faço todo esse gráfico, eu tenho uma inteligência para aquela carreira, né? Porque varia muito, e você está perfeito na tua análise, varia muito a tua abordagem enquanto concurseiro, primeiro na disciplina e dentro da disciplina no tema, né? Às vezes você precisa só da lei, você não precisa estudar uma doutrina daquele assunto, ou às vezes você precisa só da doutrina, porque aquele assunto não tem lei. Então, perfeita a tua análise, eu concordo com isso também. E Hector, vamos dando seguimento aqui ao teu relato, e eu vou passar aqui para as tuas dificuldades, né? O que você pode nos ensinar com as tuas dificuldades? Dificuldade com a primeira fase, até romper a tua primeira aprovação em primeira fase. O que você enfrentou de dificuldade e o que você enxerga que foi o fator determinante para que você lograsse êxito na tua primeira aprovação de primeira fase? Primeira fase, eu acho que a primeira coisa é a sensação que dá, né, de ser uma imensidão de conteúdo e que você jamais vai ter o domínio sobre aquilo. E, na verdade, chega um momento, e por isso que as pessoas normalmente vão passando em várias coisas ao mesmo tempo, né? Chega um momento que aquilo fica dominado, só que você precisa de um tempo de amadurecimento. E eu acho que controlar essa ansiedade desse tempo, que é natural, para que aquele conhecimento fique fixo aqui, né? Isso é muito difícil, porque você às vezes vai estar estudando 1 ano e meio e vai estar errando muita coisa ainda, sobre muita coisa ainda, não vai ter visto muita coisa ainda, e é normal, né? Parece que é uma escada que ela vai muito devagar, mas quando ela começa a subir, é meio que... Aí ela começa a subir muito rápido, e aí você vai indo muito rápido, assim. Então, esse começo é muito difícil, e é justamente quando a gente está batendo a primeira fase, né? A gente não está passando. Então, a primeira coisa, eu acho, é ter muita calma, você tem que ter muito controle de ansiedade, né, de entender aquele momento ali de apreensão de matéria. E também, eu acho que a principal dificuldade das pessoas é desapegar daquele método de estudo tradicional que a gente tem na faculdade, que é o livro, ele traz um conforto muito grande, né? Então a gente fica muito apegado a livro, a PDF e tal, porque quando a gente lê, a gente entende, a gente fica feliz que a gente entendeu. Vê o gráfico, vê a tabelinha. Exatamente. E aí, se a gente entende algo, é como se aquilo fosse a métrica para saber que a gente está indo bem. Ou o relé falou, nossa, não, eu lembro disso, eu estou bem. Aquilo não é a métrica de você estar bem. Está bem é acertar a questão, né? Então, se você está fazendo questão, e não fazer questão também no dia seguinte que você acabou de estudar, né? Mas se você, depois de um mês sem ter visto, você está fazendo 80%, isso é um bom sinal.
Né? Você lê o livro e você está entendendo não significa nada, porque daqui a um mês você pode ter esquecido tudo. Então, eu acho que abandonar isso aí e prezar pela eficiência é um fator determinante. Começar a fazer muita questão, começar a entender como que aquelas questões, o que aquelas questões estão dizendo para você, né? Começar a ver o nível de acerto, isso aí foi fundamental. Porque aí eu parei de analisar de uma forma emocional. Ah, não, isso aqui eu acho que eu sei, porque quando eu leio eu entendo. Isso aqui eu não sei porque eu não entendo direito, né? E comecei a usar os números como fonte. Então, eu via lá meu percentual de acerto. Então, pô, financeiro. Até hoje eu não entendo financeiro, mas eu estava acertando 90%. Então, eu Tá estava bom. bem. Eu também É, eu passei sem entender, até hoje não entendo. ninguém entende, né? Essa que é a verdade. Uhum. Se você for se preocupar toda hora com aquilo, de querer entender até o fim, tudo, você não consegue, você não dá conta, é muita coisa. Só um parêntese aí. Essas questões que tu fazia, era só da carreira que tu almejava ou tu fazia geral? Eu fazia. Eu, não, eu já fiz uma época para todas, assim, incluindo magistratura, promotoria, defensoria pública, mas depois eu abandonei, foi a melhor coisa que eu fiz, e só fazia para procuradoria e para fazer carreiras, De digamos contas, assim, né? médias, Ah, oficial, analista, para dar um número também bom, né? uhum, Mas eu larguei a magistratura e foi a melhor coisa que eu fiz, porque você vai fazer questão de civil de magistratura, vai te desviar totalmente. uhum, Questão, eu sou muito fã de questão, né? Eu acho que questão assim, é fundamental. Então, você estar em contato sempre com aquilo que, na verdade, vai ser importante, é muito bom, né? uhum. Então, eu acho que questão eu só fazia questão tanto para a carreira de procurador, mas também para oficial, analista, botava advogado, essas coisas. E tu fazia prova completa também, como simulado? Fazia, também adorava fazer. E esse era o maior termômetro, porque Uhum, aí que eu vi que a reta final fazia pouca diferença para mim, pelo menos. Né? O pessoal, tem gente que fala que a reta final consegue às vezes sair muito, mas eu vi que na verdade aquilo que eu já fazia em casa era mais ou menos o que iria fazer na prova. Então, o que eu fazia? Toda semana eu tinha um horário reservado para fazer uma prova, qualquer uma de qualquer banca. E aí eu via quanto eu tinha feito nela, e aí eu ia para ver mais ou menos onde que eu estava. Então, se eu tivesse feito essa prova, eu tiraria tanto, ficaria, sei lá, em 20º, em 30º. E aí eu fui vendo a minha curva de crescimento, eu fui vendo que eu saí de, às vezes, nem ter passado, né, não ter passado naquela prova hipotética, para começar a passar e para depois ficar sempre entre os primeiros colocados. uhum, Então aquilo foi um termômetro muito bom. Eu gostava muito de fazer, até porque é aleatório, né? É como o que você vai enfrentar, então cobra de tudo, não tá nem aí o que uhum. você falou, mostra a realidade. E não ficava muito longe do que eu faria, que realmente eu fazia quando eu ia fazer uma prova. Eu lembro até hoje que chegou um ponto assim que eu estava fazendo a PGE do Rio, e aí eu não pude fazer Santos, porque a PGE do Rio eram 4 finais de semana. E um desses finais de semana foi Guarujá, por exemplo, e foi Santos. E aí eu fiz as duas provas. Aí Guarujá eu não lembro, mas Santos eu lembro que eu ficaria em quarto no objetivo. Para você ver o nível que eu estava. Ou seja, eu não tinha estudado para Santos, porque eu estava focando na PGE do Rio, da discursiva. Mas eu pegasse a prova a qualquer momento, eu ficava em quarto no objetivo. Mas por isso, porque assim, o que importava para mim era muito mais a base, o pré-edital que você falou, do que a reta final ali, o que eu ia fazer nas últimas 2 semanas. Isso aí normalmente fazia pouca diferença no resultado. Entendi. Show de bola. Dificuldade de segunda fase. Lá no início da nossa conversa, tu disse que sempre foi bom de objetivo, mas enfrentou alguma dificuldade em discursiva. Me contei a tua dificuldade e reprovações em segunda fase. Tá, a segunda fase eu tinha muita dificuldade, porque eu demorei para entender, pelo menos na minha cabeça foi assim que eu assimilei, que na verdade não é uma questão de escrever bem ou de como você desenvolve o raciocínio, raramente é isso que está em jogo de verdade. Normalmente o que eles querem é que você bata o espelho. Né? Isso aí feito uma ressalva aí para a FCC, que é um pouquinho diferente, mas a CESP e a VUNESP, eles não estão nem aí para como você desenvolver o raciocínio, porque a correção vai ser espelho, Cara falou. Então, se crachá, você né? falar, caraca, achar total. Então, quando eu entendi isso, isso mudou totalmente assim, a minha visão. Até porque eu vim no mestrado, então tem uma questão de escrever bem, de se preocupar, e isso não entra muito em jogo. Né? O CESP, inclusive, eu já perdi tanto ponto de português que a Alagoas, por exemplo, que foi onde eu tomei um ferro assim da Paraíba, por conta de português. Quando chegou a Alagoas, eu cheguei escrevendo igual uma criança. Eu escrevi sujeito, verbo e objeto, E ponto. ponto. Sujeito, verbo e objeto, ponto.
Eu lembro de uma questão lá que eu escrevi, perguntava uma tese recente que o STF tinha firmado sobre o poder de polícia, delegação lá para pessoas de direito privado, e eu escrevi 3, 4 linhas e eu fechei a questão. Mas porque bateu o espelho, né? Se é justo ou injusto é outro ponto, mas a questão é que você tem que se adaptar ao jogo. Então, a discussão tinha muita dificuldade antes por conta disso. Depois eu começava a olhar já o que eu consigo tirar de ponto aqui, ainda que eu nem soubesse responder direito. Não, com certeza vão pedir esse artigo, vai estar no espelho esse artigo, vai estar no espelho esse princípio, esse não sei o que. Aí pronto, aí eu ia jogando tudo sim. E aí eu não me preocupava tanto com forma mais não. Cara, eu aprendi isso também, exatamente o que você aprendeu, eu aprendi. Eu fiz uma prova, eu fiz 2 provas de procuradorias, né? No 8º e no 9º período. E fiz uma prova antes, no 7º período, que foi analista do MPU. E foi CESP. E, cara, eu fiz uma redação lá, eu saí da redação, porra, abafei aqui essa redação, vou tirar 10. Escrevi bem, sabia o assunto e, assim, escrevi bem, né? Bonito e tal, ppp. Aí chegou lá no resultado, o meu colega que fez junto comigo, fez lá um negócio lá gastou a metade das linhas e tirou uma nota muito maior do que a minha. Eu fui aprovado lá em 20 alguma coisa, e ele foi aprovado entre os primeiros, tanto que tomou posse. Aí eu fiquei, caramba, bicho, minha redação aqui tá muito melhor do que a dele e tal. Será que eu tô sendo muito subjetivista nessa análise? Mas sim, aí eu entendi. Eu disse, cara, isso aqui é espelho. Eu recorri, e engraçado que eu aprendi com o recurso. Eu recorri e disse lá, eu escrevi conforme o STF, tal e tal. E aí, na resposta do recurso, a pessoa lá que respondeu, mais ou menos assim, ela disse assim, a tese do espelho não está expressa, você deixou nas entrelinhas. Mais ou menos essa mensagem, entendeu? Cara, aquilo ali virou a chave. Aí o que eu ensino hoje para os alunos? É paulada no examinador na primeira linha. É começar a redação da tua dissertativa já assim, nos termos da súmula tal, isso, ponto. No entanto, ponto, tese X, ponto. Vai para o segundo parágrafo, escreve ali um padrãozinho mesmo, sem firula, sem nada. Exato. Cara, deu uma virada de chave fantástica na minha forma de escrever. E Exato. Na minha forma de estudar, foi estudar os espelhos, foi fazer o movimento inverso. E aí estudei vários espelhos de CESP, né, que foram as 2 provas que eu fiz, foi Bahia e Piauí, foram CESP. E na minha época, era curioso que não tinha esse negócio de grupo de WhatsApp e tal, que hoje está tudo muito fácil. E o CESP também não divulgava os espelhos. Aí o que eu fazia? Eu olhava as listas de aprovados, e ia lá no Facebook e procurava o nome dos caras. Primeiro e segundo colocado. Aí ia lá e pedia na cara dura. Cara, tô aprovado aqui para a segunda fase da Bahia, tô aprovado para a segunda fase do Piauí, você pode me mandar o teu espelho? Tipo assim, mandei para muita gente, para 20, 30. Vieram de lá para cá uns 4, 5 e assim, ajudou demais. Assim. Então, ficou a lição também de fazer o movimento inverso, né? Estudar os espelhos para adaptar a redação ao que o examinador quer. E depois eu descobri, Hector, aqui só para fechar minha fala, que quem corrige as provas, pelo menos dessa banca que a gente está mencionando aqui, CESP, SEBRASP, não são professores de direito, são professores de português, que fazem um cara crachá. Então, primeira lição, a tese tem que estar expressa, não pode ficar nas entrelinhas. Segunda lição, escreva o mais simples possível, por 2 motivos. Porque, primeiro, você só precisa acertar o espelho, e segundo, no caso de banca CESP, você corre menos risco de perder ponto com português. Então, foi uma... Aí, cara, depois que eu aprendi isso, eu só queria passar na primeira fase. Eu só queria passar na primeira porque eu sabia que na segunda, terceira, eu ia destruir. E foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. A gente fica, às vezes, querendo ser... Porque em peça, né? É normal a gente querer ser diferente, querer fazer um negócio mais... Mas a última coisa que você quer ser é diferentão. Pelo contrário, assim, você não pode... Igual você falou, ficar nas entrelinhas nem nada. Você tem que ser o mais simples e objetivo possível. Eu também aprendi porque eu fiz recurso para algumas pessoas. E eu fazer recurso para algumas pessoas, eu via que a pessoa que tinha tirado a melhor nota não era aquela que tinha feito o melhor texto. Sim, exatamente isso. Não era aquela que bateu o espelho. E às vezes ela até escrevia meio mal, mas ela bateu o espelho. Então aí aquilo me arrasou, assim, aí que virou a chave total também. Show de bola. Terceira fase, você teve alguma dificuldade com prova oral? Tive, cara, tive. Na prova oral, acho que era o meu grande medo
quando eu comecei a estudar, mas eu pensei, nem vou pensar nisso, porque se eu tivesse um problema, mas sempre fiquei nervoso para falar em público, né? Até hoje eu fico assim, eu consigo falar, né? Eu não travo nem nada, mas eu tenho dificuldade. Então, a prova oral sempre foi um medo meu, né? Mesmo na advocacia, eu fazendo sustentação oral, fazendo despacho, hoje na procuradoria, eu fazendo despacho, fazendo sustentação oral, eu fico nervoso ainda, normal. Assim, às vezes a voz treme um pouquinho e tal, isso é normal, assim. Para mim é normal, eu aprendi a conviver com isso. Então a prova oral foi, eu fiquei com muito medo, assim. Ao mesmo tempo, como eu já tinha o histórico de despacho, sustentação oral, até o mestrado a gente tinha que dar aula, então eu fiquei um pouco menos nervoso, né? Até colegas meus hoje que estão aprovados tinham mais dificuldade ainda do que eu, mas eu tinha bastante medo. E em relação à preparação, cara, é treino, é ficar treinando, ficar falando. Quanto mais você falar, melhor. Vai falar. Enquanto você puder falar, você tem que ficar falando. Então, o treino era esse, sim, porque... Treinou com os amigos? Treinei, a gente fazia grupo, né? Então, eu conheci muita gente por conta disso, né? Tanto para para Goiás eram mais de 100 pessoas para fazer a prova oral. E Alagoas a gente não treinou, não, porque aí era mais fechadinho, acho que estava todo mundo meio preocupado, até porque não tinha cadastro de reserva, então ficava todo mundo meio tenso, assim, né? Mas, tanto que de Alagoas eu fui sem treinar. Mas tu não treinou nada, assim, com colegas, ou tu não, assim, não fez curso, não fez nada? O que aconteceu em Alagoas? Foi assim, eu passei... Quando eu fiz a Paraíba, eu achei que eu tinha ido muito bem. Eu fiz Paraíba, beleza, fiz muito bem. E aí saiu o resultado, com a discursiva e tal, não tinha ido bem na discursiva. Na verdade, eu achava que eu tinha ido muito bem, igual eu te falei, mas o resultado não foi bom. E aí, quando eu fiz Alagoas, e eu tinha vindo da PGE do Rio, que é uma preparação totalmente diferente, eu falei, nossa, se na Paraíba, que eu achei que eu mandei muito bem, tanto no objetivo quanto na discursiva, eu fiquei em, sei lá, 50, que eu caí umas 20 posições por conta dos recursos, nossa, a Alagoas já era. Tanto que eu lembro de sair e jogar a prova fora. Eu falei, essa aqui para mim, impossível. 12 vagas, não tem cadastro de reserva? Essa aqui é impossível para mim. E aí saiu o resultado da primeira fase junto com a discursiva, eu acho, junto. E aí eu tinha ficado em 28, eram 24 só aqui para oral. E nisso ainda me falaram errado, porque esse é o primeiro resultado que eu tinha ficado em 19, enfim. Aí eu saí em 28 e fiz o recurso. Quando eu fiz o recurso, que inclusive eu protocolei faltando 1 minuto para acabar o prazo, porque eu achava que era meia-noite, eram 6 horas, né? A CESP acaba para 6 horas para recorrer. Eu fiz o recurso sem nenhuma expectativa, né? Eu fui para 9º. Só que quando sai o resultado do recurso, ou seja, eu saí de não aprovado, fora dos que iam para oral, para dentro das vagas. Faltava 1 semana para a prova oral. Saiu o resultado, faltava 1 semana para a prova oral. Então eu não tive como fazer nada, não fiz praticamente nada, assim, fui na fé e na coragem. Cheguei lá no sábado, em Maceió, minha mãe foi comigo, li os temas que eu achava que tinham chance de cair, que realmente caíram, por exemplo, caiu classificação de despesa, eu tinha lido aquilo no dia, um dia antes, então eu estava na ponta da língua, aquela coisa de eficiência que eu te falei, né? E aí eu passei, fui sem treino. Aí Goiás não, Goiás foi totalmente diferente, Goiás eu tive tempo, me preparei, fiz curso e tal, aí já cheguei com outra pegada. Entendi. Show de bola. Hector, eu estou satisfeito aqui com a nossa conversa. Eu queria só, antes de encerrar, que tu desse aí uma dica pro pessoal, só uma, em 2 grandes pontos, né? Uma dica de mentalidade e uma dica de ação, de preparação, né? Da tua conversa eu consegui extrair algumas dicas, mas eu queria que tu verbalizasse isso. Assim, a galera que está começando, o que precisa ter de cabeça e o que precisa fazer em termos de preparação. Beleza. Cabeça, eu acho que você tem que ter muito autoconhecimento, né? Então você tem que pensar muito em como você está. Né? Esquece os outros, esquece fulano, ciclano que passou não sei aonde, quanto tempo, isso não importa. Não importa. Então, você tem que pensar muito em você, em como você está evoluindo, sempre fazer uma autocrítica constante, porque o caminho do concurso, você sabe bem disso, né, Caio? É um vai e volta. Não tem como você manter a mesma técnica, o mesmo método durante 4 anos. Não vai acontecer. Você vai mudar, você vai testar outras coisas. E isso parte muito da autocrítica, de você toda hora estar se questionando. Será que o método que eu estou adotando é bom? Será que o que eu estou fazendo está certo? Às vezes aquilo funciona para um determinado momento. Fazer resumo funcionou durante um determinado momento, depois não funcionou mais. Então essa autocrítica
não se comparar com os outros e não pensar nunca, vou desistir e tal. É sempre só quando for aprovado, que aí você já até tira isso das costas. Só quando for aprovado eu paro. Pronto, esquece tempo, esquece isso. Isso era uma coisa que facilitava muito. O pessoal sempre fala, já pensou em desistir? Nunca pensei em desistir. Né? Já acordei não querendo fazer nada? Várias vezes. Mas pensar, não, vou desistir, não é para mim, isso nem passava na minha cabeça, porque se você for sincero com você, você vai ver que se você escolheu aquilo, provavelmente você não tem uma alternativa muito boa. Né? Então, se você escolher outra coisa, você está fugindo do problema. Essa mentalidade que me ajudou muito. Então, eu nunca tive essa dificuldade, vou desistir nem nada. E em termos de ação, o que fazer, né? Eu acho que principalmente, você tem que ter um cronograma. Acho que isso é fundamental. Você tem que saber o que você vai fazer. Acordar, saber o que vai fazer. Né? Isso é fundamental. Assim. Você tem que ter um método. Principalmente depois que passa um certo tempo. Os primeiros 6 meses, um ano, às vezes você fica meio perdido ali, estudando um monte de coisa, tudo bem, mas depois ali não dá mais. Você tem que ter Tem que organizar, né? Tem que organizar. Seria isso. Show de bola. Obrigadão, Hector. Prazer ter conversado contigo. Aprendi muito aqui contigo nessa hora aqui de conversa. Eu tenho certeza de que quem está ouvindo também tirou muita lição bacana aqui. Fico feliz de você ter nos concedido a honra, né, de participar aqui conosco. Espero que tua carreira aí seja uma carreira de sucesso. Eu sei que você é um cara diferenciado e tenho certeza de que você vai contribuir muito aí com o estado de Alagoas. Obrigado, Caio. A honra foi minha, tá? Foi um prazer também. Valeu. Abração. Tchau, tchau. Boa noite.